Bem-vindo, professor. Fiz uma breve apresentação. Vou me sentar com o senhor para não deixá-lo sozinho. E não vamos ter um blackout, como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tem a sua própria sede, maravilhoso. Logo no início da palestra, teve um blackout, acabou a luz. Éramos em 250 pessoas no auditório. Ficamos 15 minutos no escuro. Foram 15 minutos interessantes e divertidos. Né? Você tem que explicar que, aproveitando da escuridão, o ócio criativo transformou-se em ócio procriativo. Se aproveitando do momento de escuridão, o ócio criativo se transformou num momento de ócio procriativo. Né? E temos que manter a calma, mas deu tudo certo, e foi muito delicioso. Né? Então, obrigado, professor. A escuridão na Suíça deixa todos parados, mas no Brasil e na Itália é muito perigoso. Se fosse na Suíça, teria criado problemas, as pessoas teriam ido embora, mas no Brasil e na Itália cria movimento, calor. Antes de mais nada, agradeço muito, Vitor, e a vocês que me estão dedicando uma noite a mim. Agradeço muito o Instituto Europeu de Design, que na Itália foi o primeiro e permanece sempre o melhor instituto de organização da cultura do design. Portanto, num país como na Itália, trata-se de um setor muito importante. Agradeço a minha tradutora, que me acompanha sempre já 50, 60 anos, nem tanto, e traduz todos os italianos importantes que chegam no Brasil. Ele traduziu o Papa, eu traduziu até Berlusconi. Portanto, obviamente, ninguém é perfeito, mas como o Berlusconi paga bem, como paga bem o Vitor também, então, obviamente, ela aceitou esse sacrifício. Vitor pediu para que eu falasse do meu último livro, que chama-se O Futuro Chegou, no Brasil. Na Itália, chama-se Mapa Mundo. A diferença, depois eu vou explicar o porquê. Eu chamei no Brasil O Futuro Chegou, pois em 1930, quando eu ainda tinha 19 anos, Jorge Amado escreveu um livro muito belo que chama-se O País do Carnaval. Esse livro inicia-se com um discurso entre burgueses, e um deles diz: mas o Brasil não é o país do presente, mas sim o do futuro. 10 anos depois, em 1941, vivia em Petrópolis, Zweig, o grande escritor que, infelizmente, depois se suicidou junto com sua esposa, e escreveu um livro muito belo sobre o Brasil, chamado Brasil, Terra do Futuro. E assim, pela segunda vez, apareceu esse conceito de futuro do Brasil, nunca como fato realizado, mas que talvez no futuro teria se completado. Depois do que a frase Brasil, país do futuro, agradou muitos militares e tornou-se o slogan do Brasil durante o período militar. E isto trouxe no Brasil e nos brasileiros a tendência em pensar que a completude do Brasil, a completude desse país, é sempre um fato futuro, não um fato presente ou passado. Nesse momento, o Brasil é a 7ª potência mundial pelo PIB. Temos 196 países ao todo e o Brasil está no 7º lugar,
que era o lugar que a Itália tinha, que agora ela está em 11º lugar. Portanto, nós descemos ao 11º lugar e o Brasil subiu ao 7º. O Brasil está no 5º lugar nas exportações mundiais entre 96 países. O Brasil tem 12 mil dólares per capita de riqueza, contra os 4 mil dólares da China, os 1.200 dólares da Índia. Portanto, eu acredito que não possamos continuar a falar de países do futuro, mas, para todos os efeitos, o Brasil é um país do presente, e é um país que tem responsabilidade de uma grande potência internacional. Absolutamente não podemos mais considerá-lo como terceiro mundo. E não sendo terceiro mundo, não apenas tem da obrigação de viver de forma mais feliz, mas de viver, de propor o seu modelo a todo o resto do mundo. E aqui coloca-se o motivo pelo qual eu escrevi esse livro. Eu estava escrevendo outro que já está quase terminado, mas eu participei a um seminário com 30 top executivos brasileiros numa fazenda de Minas Gerais. Estivemos lá por 2 dias, havia também um economista famoso aqui no Brasil, e discutimos durante 2 dias sobre a situação mundial. Eu havia realizado uma pesquisa sobre isto com um seminário em Pequim, e lá eu tinha me reunido com uns 30 sociólogos, economistas, cientistas políticos, para tentar entender para onde está indo o mundo, o que está acontecendo. Mas, falando com esses executivos brasileiros, e justamente considerando o fato de que a sua atitude era aquela de terceiro mundo e não de primeiro mundo, eu tive a ideia de explorar o tema deste livro. Qual é o tema deste livro? Eu, felizmente, viajo muito por muitos países, e o que me chamou a atenção, já há alguns anos, é a atitude que mudou-se completamente em relação à vida. 20 anos atrás, eu vinha para o Brasil, a Itália estava eufórica e o Brasil deprimida. 10 anos atrás, eu vinha para o Brasil e a situação tinha se invertido. O Brasil era eufórico e a Itália deprimida. Hoje, após 20 anos, a Itália e o Brasil estão igualmente deprimidos. E o que é interessante é que a mesma depressão é aquela que se encontra no mundo todo. Antes de mais nada, nos Estados Unidos, a partir de 11 de setembro, os Estados Unidos continuam profundamente sentidos por esse acontecimento e que os viu pela primeira vez objeto de uma represália no solo americano, pois os americanos estão acostumados a levar as guerras para outros países, mas eles sentem-se invulneráveis. E, além disso, onde eles encontram a democracia, levam a ditadura. E onde encontram a ditadura, procuram levar a democracia, mas não conseguem, afinal. Imaginem vocês que, um ano antes do golpe de 1964, o presidente americano mandou McNamara para o Brasil para controlar a situação e ver se era o caso de apoiar o golpe ou de colocar obstáculos ao golpe. A McNamara fez quando voltou para os Estados Unidos, fez um relatório para o presidente, no qual ele dizia: eu acredito que tenhamos que apoiar o golpe e acelerá-lo, pois o povo brasileiro é um povo perigoso. O povo brasileiro é perigoso, pois ri sempre. E os povos que riem são vulneráveis ao marxismo. Imaginem vocês, uma coisa de americanos falarem uma idiotice desse tipo.
Mas os americanos, eles são punidos por essa idiotice, pois são deprimidos, são ricos, poderosos, modelo absoluto para todos os países, porém deprimidos eles também. Mas deprimida a China também, que cresce de 7, 8, 10 pontos por ano no seu PIB, e deprimidos todos os países, obviamente muçulmanos, a Índia, mas a Índia sempre, quase sempre foi deprimida, e a Europa, até a minha cidade, Nápoles, está deprimida, que era uma cidade eufórica, por definição, um pouco como a Bahia, e como sociólogo eu me perguntei, mas por que o mundo como um todo está deprimido? Nunca aconteceu antes de agora uma depressão geral do planeta? Bom, se vocês lerem a literatura, escutarem música, olharem a pintura, vocês podem perceber que houve momentos de grande depressão de países individuais, ou de pessoas individualmente. Se vocês leem Madame Bovary, por exemplo, de Flaubert, vocês encontram uma mulher deprimida a ponto tal de suicidar-se, pois os seus amantes a abandonam, ela tem dívidas, etc. Mas o mundo ao redor de Madame Bovary, como o mundo ao redor de Júlio César e de Carlos Magno, é um mundo equilibrado, sem uma sensação de desorientação total. Mas hoje, no entanto, há esta depressão universal. E como sociólogo, eu me coloquei o problema, qual é o motivo que determina tudo isto? Parece-me poder dizer que o principal motivo é o que eu, no livro, chamo de desorientação. Estamos todos desorientados pela primeira vez na história da humanidade. Nos é difícil entender, por exemplo, quando olhamos um telejornal, o que é verdadeiro e o que é falso. Se nós escutamos as atividades de um homem político ou de um empresário, nos é difícil entender o que é bom e o que é ruim. Se olharmos um quadro de Picasso, ou de outros autores contemporâneos, Lichtenstein, por exemplo, é difícil entender se é belo ou feio. Se escutarmos os políticos ontem à noite, por exemplo, eu escutei na Record os candidatos de vocês, e é impossível entender quem é de direita, quem é de esquerda. É difícil até entender quem é inteligente e quem é estúpido. Mas isso vale para todos os políticos do mundo, não faz exceção o Brasil. E nos é extremamente difícil entender já o que é homem e o que é mulher. Nunca havia se discutido tanto sobre esse problema. E até nos é difícil o que é vivo e o que é morto. Na Itália houve uma discussão que durou mais de um ano para decidir se uma jovem estava viva ou morta, se tínhamos que tirar todos os aparelhos para mantê-la em vida ou não. Nunca na humanidade os seres humanos foram tão indecididos em dar o seu julgamento nas coisas fundamentais. Então, me perguntei, por que estamos tão desorientados? Por que, frente à Gioconda de Leonardo, todos estavam de acordo que era um quadro belo? Outros mais, outros menos, mas ninguém discutia se era belo ou feio. Por que, frente às ideias de Montesquieu, ou de Voltaire, ou de Lambert, alguns estavam de acordo e outros não, mas havia uma clareza de julgamento. E eu me disse, talvez o que esteja na base da desorientação que estamos vivendo é a falta de um modelo. Isto é, no curso da história humana, eu percebi, refletindo sobre esse problema, que todas as sociedades criadas pelo ser humano, a grega, a romana, a sociedade renascentista, a cristã, a muçulmana, a protestante, assim por diante, todas tiveram um modelo.
Quando Péricles criou, ou melhor, colocou em prática o modelo ateniense, ele tinha as ideias de Pitágoras, que havia definido a ele o que tinha que ser um Estado, uma polis, e assim por diante. Enquanto Carlos Magno criou o Império Sagrado Romano, tinha todas as ideias do Evangelho, dos pais da Igreja, quando na Inglaterra nasceu o grande Estado protestante. Na base dele havia as ideias de Lutero e de Calvino. Quando, no século XIX, nasceu o Estado unitário, na base disto havia as ideias de Smith, Adam Smith, de Montesquieu, as ideias de Tocqueville. Quando Lenin criou a União Soviética, tinha atrás de si as ideias de Engels e de Marx. Isto é, cada sociedade anterior nasceu na base de ideias compridas, ideias de Confúcio, as ideias budistas, ideias taoístas, as ideias de Maomé e assim por diante. A nossa sociedade, aquela atual, na qual vivemos, é a primeira sociedade que nasce sem um modelo. Nós tivemos praticamente 3 grandes períodos históricos, um muito amplo, que iniciou-se 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, que era a sociedade rural, onde era central a produção agrícola artesanal. E essa sociedade durou 5.000 anos, até o final do século XVIII, quando, com base nas ideias iluministas, na base da riqueza que vinha das colônias na Europa, nasceu a sociedade industrial. Uma sociedade industrial que a Europa construiu com base na exploração colonial. Parece-me muito estranho que até amigos brasileiros, historiadores, economistas, não conhecem o acontecimento através do qual o Brasil não se tornou industrial no começo do século XIX, enquanto a Inglaterra tornou-se industrial. Industrial significa que, a um certo ponto, entendeu-se que valia mais a pena transformar as matérias-primas do que possuí-las. Não era importante ter a terra com ferro, mas sim as aciarias, as metalúrgicas, transformando essas terras em aço. Não era tão importante ter o algodão, mas sim as fábricas têxteis, nas quais o algodão, a planta, a flor do algodão, era transformada em fio, e depois o fio é transformado em tecido. E quando isso foi entendido na Inglaterra, a Inglaterra criou uma nova sociedade industrial fundamentada na fiação. A grande civilização industrial, vocês vão encontrá-la em Manchester, na Escócia e assim por diante, e fundamentada nas grandes empresas têxteis. E o que teciam na Inglaterra? Teciam o algodão que vinha do Brasil. E eu me perguntei, então, mas por que na Inglaterra tinham entendido que através dos teares podíamos transformar algodão em tecido, e aí ganhava-se muito dinheiro, e no Brasil não foi entendido tudo isso. E eu perguntaria a vocês, por que não há tempo de transformar essa exposição no seminário, mas perguntaria a vocês por que no Brasil não transformou-se o algodão em tecido, como fizeram os ingleses. E quando eu me coloquei esse problema, comecei a ler os documentos da época e, finalmente, eu encontrei a resposta, porque o Portugal, naquele período, ele teceu um acordo com a Inglaterra, obtendo da Inglaterra a permissão de vender o vinho sem impostos na Inglaterra, mas, em troca, a Inglaterra pediu a destruição de todos os teares
presentes nas fazendas brasileiras. Isto é, no Brasil, tinha se entendido muito bem a importância, e em todas as fazendas já haviam dezenas de teares que produziam tecidos, que produziam fio. E foram destruídos mais de 30 mil teares. Foi a decapitação da indústria brasileira a favor da indústria inglesa. E justamente o ano passado eu conversava sobre isso com o nosso economista e me espanta que ele não sabia disso, que não tinha se colocado o problema. Por que a Inglaterra chegou a produzir a indústria e o Brasil não? Quando a matéria-prima dessa indústria era algodão que vinha do Brasil. Não sei se fica claro para vocês, mas essa foi a sociedade industrial. A sociedade industrial tinha atrás de si um corpus de ideias muito bem definido. E era o corpus de ideias que havia sido criado por Adam Smith, criado por Bentham, criado pelos grandes economistas, sociólogos e cientistas políticos, tanto ingleses que franceses e alemães. Mas, dentro dessa sociedade industrial, graças à globalização, ao progresso tecnológico, graças à difusão da mídia e à escolarização difundida, nasceu uma nova sociedade sem ter um modelo. E essa nova sociedade, a sociedade pós-industrial na qual vivemos. Nós não temos um modelo. E é muito interessante, nós estamos falando isso no Brasil, porque se vocês relerem Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que as cidades da América do Sul são totalmente diferentes, dependendo se as cidades foram criadas pelos portugueses ou pelos espanhóis. Os espanhóis, isto é, o modelo catalão, era um modelo muito preciso, planejado, era escolhido o local das cidades de forma que fosse ventilado, saudável, tanto para os homens como para os cavalos, que representavam a grande força dos europeus, então, no Brasil, e depois do que construir essa cidade com base num projeto. E já que os espanhóis, diferentemente dos portugueses, chegavam com todas as famílias, de um lado elas não se integravam. Os espanhóis não tinham necessidade de mulheres índias para procriar, eles vinham com as esposas espanholas e eles iam para o interior, colonizando o interior do território, enquanto que os portugueses, eles chegavam como aventureiros, eram apenas homens, na maioria homens, com alguma prostituta. Não mais do que isso. E chegavam para levar o mais possível para Portugal, paravam na costa, não iam para o interior, e procriavam com as mulheres índias. Cada português, no século XVI e XVII, tinha entre 50 e 80 mulheres índias com as quais tinham filhos. Em 1600, o Brasil tinha 62 homens a cada 100 mulheres. Portanto, um desequilíbrio enorme, pois chegavam apenas homens, tanto do Portugal como da África, e aí ficavam os escravos os homens com as escravas mulheres. E Sérgio Buarque de Holanda diz que enquanto as cidades catalãs eram programadas antes e depois construídas, as lusitanas, as de cultura portuguesa, eram construídas de qualquer jeito. Buarque lhe dá um exemplo que as cidades catalãs eram construídas por um pavimentador, de forma sistemática, enquanto as lusitanas, através de um semeador, onde ele joga a semente, onde ela cai, cai. A cidade lusitana do Brasil, a meu ver, é uma extraordinária metáfora da cidade pós-industrial.
É uma sociedade que nasceu sem modelo. Cada um construiu uma parte, quem construiu uma parte do direito, outros de arte, outros de música, outros uma parte da economia, e agora esse ruído total tornou-se o nosso modo de vida. Um modo de vida que não nos dá absolutamente limites e que, através da cultura pós-moderna, procurou eliminar as fronteiras. É necessário eliminar as fronteiras entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora, entre aquilo que é alto e aquilo que é baixo, o que é verdadeiro e é falso. Entre aquilo que está contido e que contém, entre o que é significado e é significante, enfim, toda uma teoria. E essa teoria do pós-moderno, ela foi terrível, mistial, no sentido que deu uma forma informal a um pensamento não concluído. E, naturalmente, isso nos coloca numa situação de desorientação. O que significa isso? Que os problemas da sociedade pós-industrial, isso aí, os nossos problemas, não temos que atribuí-los, como fazemos sempre, aos políticos, mas sim aos intelectuais. Nas sociedades anteriores, os políticos, Napoleão, Carlos Magno, Júlio César, eles tinham tido, através dos intelectuais, um modelo de sociedade. Esses políticos de hoje não têm modelos de sociedade. Houve um artigo, dias atrás, no Corriere della Sera, jornal de Milão, que é um dos dois jornais mais importantes italianos, onde procurava-se construir um mapa mental do atual primeiro-ministro italiano, que é Matteo Renzi, um jovem de 37 anos. E é interessante o mapa conceitual que foi extraído disso, pois perguntaram a ele quais são os personagens aos quais você se refere, quais são as coisas que você sente, de quem você aprendeu a vida, e aparece daí uma tragédia, pois os seus pontos de referência são a Nutella, são Tio Patinhas, um ex-prefeito de Firenze, Lapira, que era quase um santo, por assim dizer, ou quase um monge, mas também Briatore, que ele é um dos maiores estimuladores da prostituição italiana. Mas o mesmo eu li o outro dia no Globo, que onde havia o mapa mental de uma das candidatas de vocês à presidência. E aí também havia de tudo, Bauman, Hegel, uma bagunça louca, não se entendia nada. Mas eu entendo, não é culpa da candidata, é culpa de nós intelectuais, que não fornecemos um modelo aos políticos. Os políticos não queriam um modelo, na verdade, pois não ter um modelo significa fazer qualquer coisa que nos dê na cabeça, mas nós não criamos modelos tais através dos quais os políticos tinham que se adequar. Então, o meu problema foi o seguinte: se não há um modelo, estamos desorientados. Se estamos desorientados, acabamos agressivos. Se somos agressivos, crescem novos fascismos, e em presença de novos fascismos, vai ter uma terceira guerra mundial. Então, é necessário entender qual modelo necessitamos, isto é, arregaçar as mangas e procurar aquele modelo que até agora não fomos capazes de criar. Mas, felizmente, nós não estamos num vazio absoluto. Felizmente, a humanidade produziu vários modelos, como eu falei. Muitos, mas não em demasia. Cada um de nós tem um modelo de vida, cada cidade tem um modelo de vida, cada família. Mas os grandes modelos da humanidade, o modelo cristão, protestante,
o modelo taoísta, assim por diante, são poucos, são aproximadamente uns 30. Então, o que eu fiz? Eu tomei os 15 modelos, a meu ver, mais importantes que a humanidade produziu, portanto, alguns modelos do passado, o grego, o romano, o clássico, o renascentista, o medieval, o cristão, o modelo muçulmano, e alguns modelos do presente, o modelo capitalista, socialista, o comunista, o modelo da América do Norte, o consumista e o brasileiro. Um dos 15 modelos que eu considerei é o Brasil. Depois, se vocês quiserem, eu conto o porquê. E analisei esses 15 modelos, isto é, esse livro tem 15 capítulos, e cada um dos quais encontra-se o modelo indiano, chinês. Se nós formos viver na Índia, que cultura encontraríamos? E na China, que cultura encontraríamos? E nos países escandinavos, o que encontraríamos lá? E cada um desses capítulos termina com um parágrafo chamado "Não podemos não dizer que não somos gregos, tampouco muçulmanos indianos". Por quê? Pois em cada modelo desses 15 há aspectos positivos que teriam que ser recuperados na construção de um modelo do futuro. Um modelo do futuro que deve ser construído, senão a nossa desorientação nos levará ao desastre. Nós agora, por exemplo, nos encontramos numa situação estranha no plano político-econômico, como vocês sabem. 20 anos atrás, foi derrubado o Muro de Berlim. E isso significou o quê? Que o comunismo perdeu. Mas significou que o capitalismo também não ganhou, como nós estamos vendo. Não significa que, derrotando o comunismo, nós entramos no paraíso terrestre da sociedade. Por quê? Porque o comunismo sabia distribuir a riqueza, mas absolutamente não sabia produzi-la. E o capitalismo sabe produzir muito bem a riqueza, mas não sabe distribuí-la. Estamos num mundo louco. Imaginem vocês que os primeiros 85 ricos, segundo a classificação Forbes, que saiu mês passado, os primeiros 85, há também 13 italianos, os produtores justamente de óculos e Prada. E há 4 brasileiros. Os primeiros 85 ricos do mundo, eles têm uma riqueza igual a 3 bilhões e 500 mil pobres. Coloquem numa balança, de um lado 85 pessoas e do outro lado 3 bilhões e meio de pessoas. Na Itália, a situação é a mesma. Os primeiros 10 contribuintes têm a riqueza igual a 3 milhões e 800 mil pobres. Essa é uma loucura, até para o capitalismo, o suicídio do capitalismo. Porque o capitalismo, ele fundamenta-se na produção e no consumo. Não adianta produzir se não consumirmos, como está acontecendo agora. Bem, mas 85 pessoas, cada um pode ter uma Ferrari, 2, um iate, 10 maravilhosas palacetes, mas nunca poderá consumir 3 bilhões e meio de sapatos, 3 bilhões e meio de cuecas, de vestidos. Não adianta. E como o capitalismo vive da produção, mas e do consumo, sem consumo morre. Esse problema, no momento, é o consumo. Nós produzimos 1,8, tudo aquilo que é necessário produzir por 7 bilhões de pessoas. Temos, então, 3 bilhões e meio de pobres. Não obstante isso, cada um de nós joga fora quase a metade do que tem na sua geladeira durante o ano. Portanto, é um problema de incapacidade do nosso sistema, e cujo sistema ele teve uma passagem ideológica
mais louca que aconteceu nos últimos 2000 anos, que é o neoliberalismo. O que significa neoliberalismo? Significa que o mundo tem recursos infinitos e que isso permite de fazer com que haja um progresso infinito. Esse progresso deve ser obtido através da regra que quem é bom vence, quem é ruim deve sucumbir. Não sucumbir tendo menos luxo, não, morrer, tecnicamente morrer. 140 mil crianças, pessoas por dia, morrem. Não é dizer, eu vivo num apartamento com 10 quartos e você tem que se contentar de 4. Não, você deve morrer. E esse é o tipo de modelo que, a partir de Reagan e Thatcher, tornou-se o modelo do mundo. Ontem à noite, eu escutei os candidatos de vocês, são todos neoliberais. Todos acreditam que é justo que haja pobres, que a pobreza não é absolutamente possível de debelar, e que pode se ajustar alguma coisa com um pouco de welfare, um pouco de pensões, de subsídios, mas que o mundo está bom do jeito que está. Infelizmente, não é assim, a distância entre ricos e pobres aumenta no mundo como um todo, com exceção em 2 países, o Brasil e a China. Isso nós temos que tomar consciência, são os 2 únicos países do mundo onde a distância entre ricos e pobres levemente diminuiu. Vocês tiveram, durante o período de Lula, praticamente 28 milhões de pessoas que passaram do subproletariado ao proletariado, 12 milhões de proletários, que tornaram-se pequena burguesia, e 9 milhões de pequena burguesia, que tornou-se média burguesia. Bom, não é muito, mas é um aumento devido a um fato extraordinário. Isto é, vocês tiveram 2 grandíssimos presidentes da República, o Fernando Henrique Cardoso e depois Lula, mas, sobretudo, vocês os tiveram na sequência certa. Antes, um neoliberal, que acumulou a riqueza, eliminando a inflação, e, em seguida, um social-democrata que distribuiu a riqueza. Bom, se tivesse vindo antes Lula e depois Fernando Henrique, talvez teria sido um desastre. Portanto, tiveram 2 sortes de ter 2 grandes presidentes, enquanto na Itália tivemos só imbecis, um atrás do outro, e vocês tiveram na sequência certa. Essa é uma sorte, e eu faço votos que essa sorte continue, mesmo após o 5 de outubro. Mas o que é importante com isso, eu concluo, é que nós necessitamos de um modelo de vida. Sem modelo, é uma anarquia ética e uma anarquia estética. E já que estamos falando num local onde a estética é justamente a matéria-prima, e o elemento fundamental, eu espero que, a partir daqui, cresçam critérios precisos sobre o que é belo e feio, sobre o que é estupendo e o que não é. E, finalmente, que vocês saiam do pós-moderno e que todos os problemas que o pós-moderno poderia trazer, já trouxe. Agora eu abriria a perguntas. Eu teria 2 para colocar. Vou falar em italiano, assim Flávia me traduz. Bom, vou começar com uma. A pergunta que eu coloco é a seguinte: o senhor falou do modelo americano e depois falamos do modelo brasileiro, que é um modelo multiétnico, e, portanto, trazendo uma série de vantagens do ser brasileiro, que pode ser uma vantagem nesse mundo pós-industrial.
O senhor, no Rio, fez uma apresentação maravilhosa sobre essa formação brasileira, o que isso pode significar, depois colocando também paralelos muito belos do que Niemeyer fez com Le Corbusier e o que acontece na dança e na música brasileira. Podíamos contar um pouco sobre esse modelo brasileiro e o que ele pode oferecer-nos nos próximos 10 ou 15 anos? Frequentemente, quando eu tive a oportunidade de apresentar esse livro na Europa, sobretudo, mas no Brasil também, porque, como diz Nelson Rodrigues, o Brasil não é popular no Brasil. Sobretudo os intelectuais, eles preferem continuar a pensar que seja um país do terceiro mundo, onde eles, intelectuais, claro, são as únicas presenças do primeiro mundo. E frequentemente me perguntam por que, ao lado do modelo grego clássico, ao lado do modelo renascentista e do modelo iluminista, coloca-se um modelo brasileiro. Eu acredito que o modelo brasileiro, nesse momento, seja um modelo que tenha todos os motivos para ser e para sugerir aspectos. Não quero dizer que o modelo brasileiro seja o melhor modelo possível, absolutamente não, mas eu digo que se eu tiver que tomar coisas positivas entre os modelos até agora realizados pela humanidade, o modelo brasileiro, como o grego, como o latino, como o renascentista, tem algo para nos ensinar. No modelo grego, nós tivemos o conceito de metafísica, de equilíbrio, o conceito de oferecer sentido. No modelo cristão, temos o conceito da caridade, da pobreza, de doar e assim por diante. Cada modelo nos ofereceu algo. E o Brasil, o que nos ofereceu? Bom, antes de mais nada, se nós lermos a história do Brasil, a meu ver, ficamos muito perplexos. Ontem eu estava numa livraria do Rio de Janeiro e estava olhando vários livros de história do Brasil. Todos começam no ano de 1500, o que é, a meu ver, algo muito estranho. É como se a história da Itália iniciasse com Júlio César. Enquanto nossas histórias começam com os fenícios, Enéia, etruscos, mas todas as histórias do Brasil, a história do Brasil inicia com a chegada de Cabral. Bom, se nós não conhecermos a história do Brasil, parece que quando Cabral chegou no Brasil, encontrou um vazio total, não havia ninguém, somente plantas e animais. Mas os portugueses eram 400 e encontraram aqui 5.000 índios. 5 milhões de índios. E que não fala-se sobre isso. O primeiro a falar sobre isso seriamente foi Darcy Ribeiro, muito recente. Darcy Ribeiro, depois que ele formou-se, ele foi viver 10 anos com 4 tribos indígenas, escrevendo 5 volumes incríveis. Se alguém de vocês ainda não leu, por favor, leiam, porque vocês podem adquirir uma sensação extraordinária da origem de vocês. E justamente Darcy Ribeiro diz que o modelo brasileiro tem 4 matrizes: a matriz índia, a matriz portuguesa, a matriz africana e uma matriz mista, que é aquela que iniciou no final do século XIX e no começo do século XX, quando chegaram antes os suíços, depois os alemães, depois os italianos, os poloneses, e depois os libaneses, e assim por diante. Nipônicos, e assim por diante. O que essas 4 matrizes criaram? Como eu falei, as primeiras 2 chegadas, portugueses e africanos, foram sobretudo homens. Isso foi benéfico, pois evitou o apartheid. Os homens tinham necessidade de procriar, não adianta, e a um certo ponto tem uma carta muito bela do padre Nóbrega, primeiro jesuíta,
que chegou muito antes de Papa Francisco, aqui no Brasil, e escreve ao rei de Portugal e diz: aqui faltam mulheres. Por favor, mandam quanto mais prostitutas possíveis, pois as prostitutas aqui serão casadas, casaremos com elas, serão amadas, trazendo uma possibilidade de povoar o Brasil. Mas isso cria um cruzamento entre portugueses e índios, trazendo uma nova etnia dos mamelucos. Depois chegam os africanos. E seria muito belo repercorrer a história de como chegam os africanos e o cruzamento entre portugueses e africanos dá lugar a todo um mundo mulato. E depois temos o cruzamento entre mulatos e mamelucos, e depois com todos os outros. Mas a realidade qual é? É que o Brasil é o primeiro povo mestiço do mundo. Se vocês forem para os Estados Unidos, vocês não veem um povo mestiço, é de brancos e negros, com igrejas para negros diferente dos brancos. No Brasil, isso seria absolutamente impossível, uma igreja para os negros, porque é difícil dizer quem é negro, existe uma tal nuance, diferença. E se vocês estiverem no meu lugar, vocês poderiam ver uma enorme nuance, diversidades de cores, de pele. E numa pesquisa que foi feita alguns anos atrás, nas qual dizíamos que os jovens da escola média, dizer a cor da própria pele, apareceram 114 cores, me parece. E essa é a força incrível do Brasil, que coloca o Brasil na vanguarda, pois agora esse forma de mestiço é o mundo. Na Itália, chegam todos os dias, através da Albânia, da Romênia, pela primeira vez na história da Itália, ela está se tornando mestiça. E o mesmo vale para a Inglaterra e tantos outros países. O Brasil é o único país que não evitou o racismo. Eu acho que não houve tanta liberdade nisso, existem muitos garçons, empregados negros, mas não houve a ação do Ku Klux Klan, por exemplo, uma ação violenta contra as outras raças, houve uma progressiva aceitação. Primeiro, então, elemento do Brasil, a mestiçagem, o cruzamento. O Niemeyer dizia: meu nome é Oscar Ribeiro e mais uns 7, 8 nomes. Como você vê, Oscar é americano, Ribeiro de outra, assim como eu sou mestiço, como são mestiços os meus irmãos brasileiros. E a mestiçagem é o primeiro grande elemento de que os brasileiros têm que se orgulhar. É sua força, sua grandeza. Segundo elemento de que o brasileiro tem que se orgulhar é o senso estético, que provém dos índios. Os dois elementos que vocês extraíram dos índios são o senso estético e a doçura. E é interessante ver a relação que se criava entre os portugueses violentos, estupidamente, inutilmente violentos em relação aos índios, que eram totalmente pacíficos. E, no entanto, a reação dos índios era sempre muito doce. Imagine que quando chegavam os portugueses e procuravam capturar os jovens índios, as mães os matavam para que eles não caíssem nas mãos dos portugueses, para não desnaturar o seu caráter. E as histórias do Brasil começam, sim, no 1500, mas se iniciasse antes, teríamos que nos perguntar o que faziam os índios antes da chegada dos portugueses. Eram 5 milhões. Não necessitavam trabalhar. Não significa que não trabalhavam, pois eles eram preguiçosos. Não trabalhavam porque não precisavam. Trabalha-se para comer e para vestir-nos.
Eles não precisavam se vestir, porque era sempre verão, e para comer era suficiente a caça, a pesca, a fruta. Portanto, era um mundo de amanhã. Nós estamos nos orientando para um mundo que tudo que tem que se produzir de material será produzido na China, tudo que deve ser produzido em termos de emprego será feito na Índia, e aqui vamos fazer como os índios. E o que faziam os índios? Como passavam seus dias, os índios, não tendo que trabalhar? Eles praticavam o ócio criativo, nada mais do que isso, isto é, dedicavam-se à contemplação e à descoberta da natureza. Dedicavam-se à ritualidade e dedicavam-se, sobretudo, à estética. Foi o povo mais estético de todas as épocas, mais do que os gregos. O seu sentido estético provinha da convicção que, quando eu cuidava a qualidade de um produto, a minha alma entrava dentro desse produto. Então, se eu tinha que fazer uma flecha, construir um arco, tinha que fazer o mais belo possível, pois lá eu colocava a minha alma. E se eu presenteava esse objeto à pessoa amada, eu lhe presenteava como a parte da minha alma. É algo muito grande. Como a arte era considerada a máxima expressão humana, não podia apenas ser feita numa parede, nem numa tela, nem esculpido num pedaço de mármore. Tinha que ser feito na coisa mais preciosa que há, que é o corpo da pessoa amada. E daí vem o uso da pintura no corpo, que, porém, nos tirou de apreciar muitas obras-primas, e as pessoas morrem, e as obras-primas se vão. Se a Gioconda fosse pintada no corpo, nós não a teríamos mais. Seria uma obra-prima também, mas não teria sobrevivido. Mas sobreviveu na personalidade de vocês, a personalidade brasileira, intrinsecamente, ela é levada para a estética. Não pense que o Instituto Europeu de Design leva a vocês o estilo italiano de design. Vocês têm um estilo muito maior que o italiano. O IED pode ajudar vocês, sim, mas apenas se acompanhar vocês no desenvolvimento da estética de vocês. Até algum tempo atrás, toda a arquitetura brasileira era uma arquitetura europeia, era um barroco, modernismo, e isso tinha origem na Europa, até quando não chegou o mestiço brasileiro, Oscar Niemeyer, que falou: nós temos o estilo brasileiro. E não apenas realizaremos obras brasileiras, nós vamos impor o nosso estilo ao mundo como um todo. Oscar me deu de presente um projeto de um auditório que realizamos na Itália, e é uma parte da cultura brasileira que aconteceu na Itália pela primeira vez. Não é uma parte da arquitetura italiana que é realizada no Brasil. Não, é um pedaço de cultura brasileira que é realizada em Paris, em Milão, com a Mondadori, em Ravello, e ele mesmo fez Vila Lobos. Ele tomou Bach e o traduziu nas baquianas brasileiras, isto é, dando a ele um espírito estético brasileiro, onde a parte estética do Brasil predomina na parte europeia do tipo baquiano. E, naturalmente, depois o Brasil, ele acolheu da África, recebeu da África o ritmo, a música, e também recebeu dos portugueses o sentimento da aventura, da empreendedorialidade dos italianos, alemães, assim por diante, o sentido da organização. Mas tudo isso não mais é africano, índio, italiano, alemão, é algo novo, é brasileiro. E aqui vocês tiveram mais uma sorte, depois que essa mistura se realizou, a partir da década de 30, houve uma série de
grandes antropólogos, sociólogos, economistas, sociólogos, como, por exemplo, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e muitos outros, os quais entenderam que essa mistura que originou essa história não é nem africana, nem índia e nem europeia, mas brasileira. É algo de novo, completamente novo. Fernando Henrique Cardoso chama os inventores do Brasil, isto é, enquanto os portugueses foram descobridores do Brasil, esses inventaram o conceito de identidade brasileira, que, a meu ver, é uma identidade de extraordinária importância. Desculpe eu levar tanto tempo para responder, mas era bastante complexo o problema. A pergunta foi, sim, bastante complexa também, para expor o espírito brasileiro. Aqui é uma faculdade de design, de moda, o modelo IER, é uma do Genius Lotti. Levamos, então, a cidade onde estamos, Espanha, Itália, Brasil e Rio de Janeiro, procurando justamente fazer um trabalho sobre identidade local. Portanto, a metodologia do design é uma metodologia desenvolvida pela Itália de forma excelente, mas o que emerge disso aplicado no Brasil é uma nova solução, e justamente o desafio que nós levamos aos nossos jovens aqui é de fazer um design brasileiro na moda, assim como nos produtos, nas joias, na gráfica, no digital. E é um desafio para o futuro, pois alguém pode até lhe perguntar e antecipa. Hoje nós falamos no Brasil muito da economia brasileira, a criativa, onde o Brasil procura criar um modelo saindo do industrial e orientando-se para a criação. Eu acredito que esse é o grande desafio do Brasil. Hoje falamos das matérias-primas. Nós vendemos matérias-primas, temos que transformar e criar ideias. Sobre isso, quem sabe o senhor pode nos falar sobre o desafio criativo do Brasil e aonde poderia isso levar o Brasil? Rapidamente, a criatividade é a síntese de duas qualidades humanas, a fantasia e a concretude. São dois elementos separados, podemos ser muito fantasiosos e pouco concretos e muito fantasiosos. Hoje, a economia mundial está dividindo-se está dividindo o planeta em três tipologias de mercado. Os países do primeiro mundo não têm mais interesse em produzir produtos materiais, automóveis, geladeiras, computadores, pois isso é produzido nas fábricas. As fábricas poluem muito e rendem pouco. Hoje, com uma operação financeira, em poucos segundos, podemos ganhar bilhões. E para ganhar bilhões, um automóvel da Fiat para a Fiat implica num ganho de 200 euros. É preciso trabalhar muito para ganhar 200 euros. Um financeiro ganha 200 mil euros em poucos segundos. Portanto, o primeiro mundo não mais quer produzir bens materiais. E ele desloca para os países em via de desenvolvimento, na China, porque custa muito menos o trabalho. Uma hora de trabalho custa 28 euros em Nova York, 28 dólares, aliás, em Nova York, 24 em Milão, 1 euro em Pequim, 7 euros em Singapura e 12 euros em Belo Horizonte. Portanto, com 2 operários em Milão, compro 2 em Belo Horizonte e 24 na China. Se vocês têm o celular, um iPhone da Apple, vocês podem ler o que está escrito atrás. Muito pequeno está escrito Designed in California by Apple. Mas design em Califórnia, portanto, na Califórnia não há necessidade, só necessitam de designer, mas ele é feito na China.
Então, o primeiro mundo não tem interesse em produzir bens materiais, mas sim inventá-los, produzir ideias. E as ideias são produzidas na universidade, nos laboratórios de pesquisa, assim por diante. Mas são necessárias poucas pessoas. Esse é o problema, basta um pouco milhares de criativos para criar o todo. E depois temos que produzir essas coisas inventadas no primeiro mundo, e para produzi-las, então, são implementadas as fábricas, como a Ford em Salvador. Imagine, Salvador, um lugar maravilhoso, foi uma vez, um lugar lindo, extraordinário, e que agora fabrica carros Ford. Contra a natureza, obrigar baiano a produzir automóveis, justamente como os portugueses queriam obrigar os índios a produzir café. Naquela época, a borracha, assim por diante. E há um terceiro mundo. E o terceiro mundo está condenado a fornecer as matérias-primas e a mão de obra a baixo custo. Isso é o modelo neoliberal do mundo. Primeiro mundo, produção de ideias. Segundo mundo, produção de bens materiais. Terceiro mundo, fornecimento de matérias-primas. Tudo isso requer poucas pessoas, aumentando desmedidamente o número de desempregados. Vocês no Brasil ainda não estão percebendo, pois o desemprego, estatisticamente, mas eu não sei se essas estatísticas são realistas, é ainda bastante baixo. Mas o desemprego de jovens no Brasil parece que é de 14%. Na Itália, 44%. Na Europa, 42%, Estados Unidos, 16%. Mas está aumentando no mundo inteiro, em todo o mundo. Os jovens, após ter terminado seus estudos, não encontram trabalho. O desemprego será a condição humana do próximo futuro. Não adianta. Serão suficientes os call centers da Índia, fábricas da China, para fazer 3/4 do trabalho humano. E isso traz depressão, claro, porque os poucos que produzem não estão dispostos a distribuir a riqueza produzida para os outros. E isso, a meu ver, levará a uma terceira guerra mundial. Não há alternativa. Ou acaba-se com o neoliberalismo, ou então vamos chegar ao fascismo, a terceira guerra mundial. A meu ver, não há alternativa. Pessoal que é legitimidade, eu diria aos queridos convidados para colocar algumas perguntas aqui. Temos ainda uns minutinhos, não quero também cansar o professor. Microfone, vou passar o microfone aqui para vocês. Uma pergunta aqui, uma pergunta aqui. Eu passo para a primeiro. Vorrei sapere in che modo il professore vede questa valorizzazione di questa idea della crescita. Tutti i modelli parlano di crescita e so che esistono teorici che già affrontano l'idea di crescita zero o decrescita, ma è un valore così alto. E abbiamo un periodo di elezioni, tutti i candidati di destra o sinistra parlano di crescita. Questa sua idea di produrre, distribuire, perché è così valorizzata questa crescita? Bom, eu vou tomar uma metáfora de Illich, que foi um grande estudioso desse problema. Illich, ele diz que o caracol, chiocciola, caracol, sì, caracol, caracol. Quando constrói a sua casa, constrói através de aspirais cada vez maiores. A um certo ponto, ela percebe que se fosse além, criaria uma casa que a esmaga. Então, nesse ponto, ele começa a reduzir os aspirais e aí aparece a forma do caracol.
A meu ver, nós estamos na situação da máxima espiral e teríamos que entender que chegou o momento de reduzir o raio da nossa construção, porque Adam Smith, ele parte do princípio que os recursos do planeta são infinitos. Efetivamente, os recursos do planeta são muitos, sobretudo os recursos cerebrais do homem. Considerem que nós somos 7 bilhões de pessoas, e quando nós falamos 7 bilhões de pessoas, pensamos 7 bilhões de bocas a serem alimentadas. Mas eu sou muito mais otimista, pois em cima de cada boca há um cérebro. E isso significa que nós somos 7 bilhões de cérebros. Imaginem que no século 17 e 18 éramos apenas 600 milhões de pessoas. Depois, 100 anos depois, 200 anos depois, 6 bilhões. E em seguida, em apenas 30 anos, nos tornamos 7 bilhões e nos próximos 15 anos, 9 bilhões. 9 bilhões de cérebros. Imaginem que maravilha. 9 bilhões de bocas que criam problemas, mas 9 bilhões de cérebros que resolvem os problemas. Nunca o planeta, a humanidade, foi habitado por uma massa cerebral tão extraordinária que pode se tornar uma força criativa para a felicidade humana. Mas isso requer, naturalmente, um modelo universal. Um modelo fundado sobre a mestiçagem, sobre o equilíbrio, sobre a beleza. E esses 3 elementos são fundamentais. Infelizmente, nós não temos hoje a possibilidade de impor esse modelo. Se existisse, seria por si só estranho, como foi o modelo cristão, o modelo protestante, o maometano, pois não existe um modelo planetário, universal, baseado no equilíbrio, na mestiçagem, na beleza da sociedade pós-industrial, já que esse modelo necessita de equilíbrio, seria um modelo baseado na redistribuição da riqueza, muito mais justa do que a atual. Não conseguimos entender o que há na cabeça desses ricos. Eu, às vezes, frequento essas pessoas. Mas se procurarmos entender o que há na cabeça desses ricos, não conseguimos entender. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um progresso da condição operária no mundo como um todo. Em todo o mundo aumentaram os direitos dos trabalhadores, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. E no mundo como um todo aumentou o welfare. E tudo isso progrediu até a década de 70, houve na Carta do Direito dos Trabalhadores da Inglaterra, assim como na Alemanha e na Itália, os trabalhadores eles melhoraram um pouco a sua condição. Não houve uma revolução, na verdade, não matamos ninguém. Quando a burguesia, isso é, todos nós, chegamos ao poder com a Revolução Francesa, nós guilhotinamos 23 mil aristocratas. Mas o crescimento da classe operária, da classe trabalhadora, nos anos 60 e 70 deste século passado, não teve mortos, houve um crescimento pacífico, devido, sobretudo, à comparação com a Rússia. O Ocidente tinha medo do comunismo soviético e concedia, assim, alguma coisa ao proletariado. Quando, porém, não havia mais o medo da União Soviética, os ricos do Ocidente iniciaram uma vingança tremenda que continua sistematicamente indo para frente. Foram reduzidas as retribuições em quase todo o mundo ocidental, foram reduzidas os auxílios de saúde e aumentou o custo da educação,
foram reduzidos todos os subsídios para as doenças, para os incidentes, e assim por diante, e continuamos assim. Até hoje na Itália discutimos para a abolição do artigo 18, que é um resíduo final, de uma pequena garantia para os trabalhadores. O artigo 18 diz que se um trabalhador ele for demitido injustamente, o juiz pode obrigar o patrão a retomá-lo, a reempregá-lo. E o governo de direito, Reagan, Thatcher, fizeram exatamente tudo isso. No final do governo Reagan, nos Estados Unidos, havia aumentado a diferença entre ricos e pobres. Hoje, tem 8 milhões de homeless nos Estados Unidos, sem teto, 2 milhões e 400 mil prisioneiros. São loucuras. O país mais rico do mundo, que tem 2 milhões e meio de prisioneiros, de 8 milhões de sem-teto. Terminou, então, a luta de classes entre pobres e ricos e iniciou uma luta horrorosa entre ricos e pobres. E no Brasil é muito forte essa luta, é formidável. E é ajudada pelo fato que não há necessidade de trabalhadores, não é mais necessário ter imigrantes como no século XX, pois nesse momento, por exemplo, a fábrica chinesa que produz o Apple, ela dá emprego a 10 mil novos trabalhadores. Nesses dias, sabe quem eles estão empregando? 10 mil robôs. Portanto, não mais é necessário o trabalhador físico, mas já os robôs estão substituindo os trabalhos intelectuais, os computadores, e esse é o trabalho criativo. Que o grande monopólio do homem, a máquina, até agora, não pode retirar, é o valor criativo. Portanto, os países ricos têm que entender que não podem continuar crescendo. É um crime aumentar o PIB per capita dos Estados Unidos, que no estado atual é 150 mil dólares por ano, pro capita, quando na China é 4 mil dólares, no Brasil 12 mil dólares, na China 1.200 dólares. Para aumentar o PIB per capita da China, é necessário que pare o PIB per capita dos Estados Unidos, pois a globalização cria um circuito completo. Em 2020, a China terá 800 bilhões de automóveis. Esses automóveis andam com gasolina, o que significa que o Ocidente tem que pagar o petróleo o dobro do que paga hoje, o que significa que tem que decrescer na sua marcha triunfal em direção ao consumismo. Isso pode ser entendido através da inteligência ou através da idiotice. Com a imbecilidade é entendido através das guerras e das revoluções. Vocês entendem a linguagem que eu estou usando? Vocês estão acompanhando? Vorrei chiederle, se lei non vivesse il modello europeo e non vivesse in Italia, potesse scegliere un altro paese, regione per vivere un altro modello oppure un altro tempo, quale sarebbe? Felizmente, eu preciso de poucas coisas. Eu tenho 76 anos, portanto, não tenho que programar um futuro muito longo. Na Itália, os homens morrem em média com 78 anos, portanto, eu tenho outros 3 anos para frente. Não preciso programar o meu futuro muito longe. Portanto, eu posso viver em qualquer lugar, até numa cela como Gramsci,
Obviamente, todos precisamos de um contorno. Eu vivo no centro de Roma, num raio de 500 metros, e é onde eu tenho obras de Michelangelo, Raffaello, Bramante. Eu sou o maior colecionador de arte do mundo, praticamente, sem gastar um tostão. Se eu quero ver Caravaggio, eu desço, vou para São Luís de Francese, lá vejo Caravaggio. Se quero ver Borromini, vou na Embaixada do Brasil, em Piazza Navona, que é de Borromini. Portanto, sim, é muito útil Roma para mim, mas eu gosto muito de andar por aí, minha família é nômade, meus parentes todos estão nos Estados Unidos, eu sou um nômade, e tendo que viajar por aí, obviamente o Brasil é uma meta extraordinária, porque o Brasil me oferece o que a Itália não consegue mais me oferecer, isto é, essas grandes florestas, os oceanos sem fim, e o modelo brasileiro que eu mencionei antes, isto é, essa capacidade extraordinária de unir mestiçagem, estética, beleza, vocês nem percebem, porque estão aqui e não percebem. Mas ontem à noite, por exemplo, eu estava escutando o debate dos 3 candidatos para a presidência, por exemplo. Em relação a uma transmissão parecida na Itália ou na Alemanha, essas pessoas discutiam de forma serena, pacífica. Na Itália, gritam como loucos. O brasileiro, tendencialmente, é mais doce. Se ele pratica violência, pratica contra si próprio, mas o Brasil é um país que nunca teve guerras de secessão raciais. O único que que tentou fazer uma guerra de secessão era Garibaldi, que era italiano. Mas com os guerras, com os países limítrofes à Europa, cada estado da Europa guerreou contra todos os outros países, Hungria, depois contra a França, a Alemanha, depois contra a Inglaterra, Inglaterra contra a França, a Itália contra todos. Cada país ele teve guerra contra os países limítrofes, e quando não era uma guerra dele, unia-se com os outros. Os poloneses iam combater na Itália, os italianos na França, Garibaldi combateu no mundo inteiro, combateu no Paraguai, no Brasil, na França, na Alemanha, na Polônia, e guerreou na Itália. O Brasil tem 10 países limítrofes e só teve uma guerra contra o Paraguai. Mas essa guerra foi feita porque o Paraguai tinha um ditador louco e porque a Inglaterra fez com que essa guerra estourasse. Portanto, sob esse aspecto, tendo que escolher um país, talvez eu viesse para o Brasil. Eu tenho um problema familiar, mas a minha esposa, não entendi porque ela é louca pelo Brasil, pela música brasileira. Na nossa casa, escuta-se apenas música brasileira. Caetano Veloso, ela vai para todos os concertos, Paris, e quando foi encontrada a última vez, ela dizia, é uma loucura. Outra noite ela estava muito feliz, porque jantamos com Paulinha da Viola, e para mim seria difícil escolher um lugar que não fosse o Brasil. O Brasil é extraordinário. Eu acredito conhecê-lo quase inteiramente, desde a Amazônia, a Mato Grosso, e tem uma variedade de coisas extraordinárias. Por exemplo, eu acho que a Itália extrai do turismo 11% do PIB, a França 12% do PIB, e o Brasil apenas 2%. Por exemplo, eu acredito que o Brasil, no campo do turismo, se ele unir a sua propensão à alegria com
a natureza, o futuro do Brasil, somente com o turismo, 200 milhões de brasileiros poderiam viver tranquilamente, se souberem distribuir o saber, a riqueza e o poder, que é o problema do capitalismo. Também, muito prazer. Alguém mais? Você? Muito prazer, bem. Eu sou um dos missionários. Sono uno dei missionari di design e economia creativa in Brasile e attualmente la mia messa a fuoco è di giovani che si trovano pronti a decidere la carriera e lì entriamo con con una parte missionaria che cerca di aprire la testa di queste persone che si sentono perse. Alcuni studiosi hanno mostrato, che stiamo passando verso onde di trasformazione, l'onda dell'era agricola, poi quella industriale e dopo l'era dell'informazione che oggi viviamo, che è una grande contraddizione quando in piena era dell'informazione viviamo la mancanza, la disinformazione, un momento perso in cui tutti sono un po' sospettosi sul futuro. E di questa era non abbiamo questo modello, è visibile, non riusciamo a individuarci con un leader, una politica, una gestione, nemmeno a trovare una definizione. A suo avviso, in primo luogo, sarà che non abbiamo questo come identità, non avere modelli, poiché i modelli che noi abbiamo vissuto fino ad oggi non servono più come un modo di pensare e questa era di perdizione che stiamo vivendo abbiamo un termine di validità, esisterà un momento in cui, così come l'era dell'agricoltura durata da 5-10 mila anni, l'industriale 200 anni, questa era dell'informazione, la prossima era, che è chiamata di era della creatività, a suo avviso ha una previsione per far sì che l'essere umano si localizzi, che sia più creativa all'interno di questo vissuto che è in corso oggigiorno? A risposta è molto semplice, perché io sono un sociólogo, non sono nem profeta nem um adivinho. Portanto, não sei dizer, acredito que o mundo será o que nós conseguirmos construir. Nesse momento, me parece que é um mundo bastante louco. Eu acho que nós podemos o livrar o quanto antes da ideologia neoliberal, que é terrível. Se eu pudesse ontem ter feito perguntas aos candidatos de você, teria feito uma única pergunta, cada um a mesma pergunta. O senhor é neoliberal e em que medida? Pois aí está o problema. Boa noite. Queria voltar um pouco aos modelos. Eu queria voltar aos modelos que o senhor listou. Portanto, o senhor falou de grandes ideologias passadas, programadas, expandidas, até serem reconhecíveis antes através de intelectuais e depois pelas pessoas comuns. Eu queria saber o que o leva a dizer que efetivamente, atualmente, não há um modelo. É uma afirmação muito forte, que não existe um modelo atualmente. E queria perguntar se o senhor tem uma ideia
de qual esse modelo universal, que deve ser feito de beleza, equilíbrio, atualmente, de alguma forma, existe, mas ainda não conseguimos enxergá-lo. Eu queria saber se desses modelos que o senhor listou e que há coisas boas, encontrou alguma luz que possam ser mais importantes do que outras, e, sobretudo, como se coloca esse modelo, se ainda não tem uma forma. Podemos falar de dualismo, rico e pobre, quando, por exemplo, caminhando por São Paulo, quando eu me acordo de manhã, eu vou estudar, porque estou aqui para estudar, vejo essa massa enorme de pessoas que caminham de um lado ao outro pela cidade, que organizam a cidade, dando-lhes vida. Portanto, toda essa grande faixa da população, que às vezes não mora na favela, mas que sofre, como o senhor dizia, às vezes de depressão, como essa faixa pode contribuir, pois tem grande potencialidade. Esse modelo, pois todos o que o senhor citou são modelos top-down, que vieram do alto. E hoje, na era da informação, o modelo down-up poderia ser mais interessante. Portanto, não sei se me expliquei bem, mas, enfim. Não, os modelos não são top-down. Depois parecem serem top-down, mas quando nascem, são sempre contra os modelos anteriores. Nenhum modelo nasceu do top. O cristianismo não nasceu através de Júlio César ou de Augusto, mas sim através de 12 pescadores. Por exemplo, o iluminismo no século XVIII, há um imperador, um rei, que tem o máximo do poder. Na França, Luís XIV, que é chamado Rei Sol. E a igreja tem todo o poder da Inquisição. No final do século XVIII, em Orly, foi queimada uma mulher, pois ela é considerada uma bruxa. E nessa situação, através de um rei muito poderoso, que podia decidir a vida ou morte de qualquer súdito, sem qualquer motivo nessa situação, uns 40 jovens, uns 20 na França, mais uns 10 na Inglaterra, outros 10 na Itália, um chamava-se Voltaire, outro Diderot, outro d'Alembert, e assim por diante. Criaram um modelo totalmente novo, no qual dizia-se que o rei não extraía o poder de Deus, mas do povo, e o povo que lhes dava o poder podia também tirá-lo. Esse modelo dizia também que não havia diferença entre um aristocrata e um plebeu, mas que todos eram iguais e irmãos. Dizia esse modelo que era necessário, que vinha da razão e não da emoção, que era necessário apostar na formação. E um desses jovens, Rousseau, organiza todo o seu sistema pedagógico para obter um Estado democrático e republicano. Naturalmente, o poder não ficou com as mãos vazias, como nós falamos na Itália. Rousseau fugiu a vida inteira perseguido pela polícia. Voltaire foi preso 2 vezes, Diderot também. Condorcet foi morto, pois o modelo é verdadeiramente novo quando ele é perseguido. Nenhum de nós intelectuais hoje, na Itália, nem eu, nem Umberto Eco, fomos perseguidos. O último
intelectual perseguido foi Gramsci, que criou um modelo de sociedade. Nós não. Senão, teríamos sido presos. O fato de não sermos sido perseguidos é uma prova de que somos inúteis. Que esperança há para o futuro? Bom, há elementos positivos na nova sociedade. Por exemplo, nós temos uma maior expectativa de vida, pois uma sociedade com maior expectativa de vida, ela é mais moderada, uma pessoa de pessoas idosas é menos levada a guerrear, a violência, a drogas. Portanto, existe uma vantagem em termos uma sociedade mais equilibrada. E temos o advento, e essa é uma novidade absoluta da nossa época, da mulher em posições de poder. Nós, em 2020, teremos, isto é, daqui a 6 anos, no mundo, que as mulheres viverão 3 anos mais que os homens. Hoje, na Itália, vivem 6 anos mais do que os homens, mas no mundo, com o tempo, viverão 3 anos a mais. A maioria das mulheres irá casar com homens mais jovens do que elas. 60% das pessoas formadas, de professores de mestrado, serão mulheres. As mulheres poderão ter um filho sem ter um marido, enquanto os homens não poderão ter um filho sem ter uma esposa. Essas são diferenças enormes. E como até aqui os homens cultivaram, sobretudo, as virtudes machistas da competitividade, da velocidade, da agressividade, espera-se que uma sociedade, finalmente, serão as mulheres que se colocarão o problema num modelo que não seja baseado na agressividade, na masculinidade, mas sim sobre as virtudes, os valores tipicamente femininos, os valores da estética, da ética, da subjetividade, da emotividade, o valor da criatividade. Portanto, eu coloco muitas esperanças no advento de uma sociedade que, pela primeira vez, depois de 10 mil anos, será gerenciada pelas mulheres. Espero que as mulheres, através dos erros cometidos por 10 mil anos pelos homens, sejam capazes de extrair um diferente modelo de sociedade. Se haverá um modelo, eu acredito que, pela primeira vez, será escrito por mulheres. E isso é interessante, pois parece que o Brasil tem 2 candidatas à presidência da República, as 2 mulheres. Parece-me 3 mulheres? Não. As 2 principais são as mais... Não, isso é dito. Os homens, quando uma mulher é boa, diz que tem capacidades masculinas, que faz uma coisa muito masculina e contraproducente. Não, está errado, são mulheres. Não falo do plano sexual, provavelmente sim. Mas a terceira mulher, também a filha de Tasso Genro, ontem ela se confrontou contra a proibição do aborto. Ontem eu entendi que pela primeira vez no Brasil não há direito ao aborto. Parece-me muito estranho, pois para mim o Brasil está muito avançado. A mulher aqui no Brasil é muito mais livre do que na Europa. Como justamente fala Chico Buarque, não há pecado, o menor sentido do pecado sensual do Brasil faz com que a mulher seja muito mais igual ao homem, menos ímpar do que na Europa. Eu tinha certeza que aqui tivesse direito ao aborto, para mim é muito estranho. É imprevisível, a meu ver, isso, que não haja aborto.
é um direito elementar da mulher. Não é uma obrigação. Não significa que na Itália as mulheres sejam obrigadas a abortar. Se forem católicas, podem não abortar. Mas na última pesquisa que houve, 60% dos abortos aconteceu por parte de mulheres católicas. É mais uma desorientação. Mas, repito, eu acredito que, através da força feminina, será criada uma visão completamente diferente. E, na medida em que o povo brasileiro tem uma dimensão feminina mais forte do que os povos americanos, por exemplo, europeus, aquela dimensão feminina que não diz respeito somente às mulheres, mas a todos nós, a dimensão estética, subjetiva, a dimensão emotiva, criativa, são muito mais fortes do que nos outros países e provém justamente da sua dimensão feminina. Uma outra coisa interessante, a meu ver, no Brasil, é que vocês não podem perceber, mas quem vive fora percebe que aqui há muitas crianças, na Europa não há mais crianças, ou, como diz Nelson Rodrigues, são crianças que parecem anões de 47 anos, e aqui não, são crianças ainda, são realmente crianças, e isso traz no país um sentimento gostoso. Gilberto Freire dizia, se dependesse de mim, nunca seria maduro, nem nas ideias ou no estilo, mas sempre verde, sempre incompleto, experimental, como uma criança. E quando um país é experimental, ele tem um futuro garantido. Eu tive a sorte de ser muito amigo de Niemeyer. E tenho que dizer que Oscar faleceu com 105 anos, mas a última vez que eu encontrei, pouco antes de falecer, ele era ainda um jovem. E nós ríamos muito juntos, nos divertíamos durante horas. Talvez foram as horas mais divertidas da minha vida. Eu passei justamente com Niemeyer, com muita ironia, a felicidade infantil, mas, sobretudo, uma forma de enxergar a vida. Ele tinha escrito na parede do seu escritório: aquilo que vale não é arquitetura. Imagine que estamos falando do maior arquiteto do século XX. E ele diz: o que vale não é a arquitetura, mas os amigos, a vida e este mundo injusto que temos que modificar. Uma vez eu lhe perguntei: mas você que fez tanta beleza, está de acordo com Dostoiévski, que diz que a beleza irá salvar o mundo? E ele falou: a beleza nunca salvou nada. Para salvar o mundo, é necessária a revolução. Acho extraordinário tudo isso. Mas ele levou à frente uma visão da sociedade que é profundamente brasileira. Ele teve uma infelicidade e felicidade na vida. Ele se confrontou com Le Corbusier, que era o oposto dele, era um senhor suíço, e já diz tudo. A Suíça é o país que faz relógio. Quando um país faz relógios, tem como problema que não vai nem para frente nem para trás a falta total de inovação. E Le Corbusier havia introduzido na arquitetura a primazia da linha reta. Nunca havia sido feitas coisas tão retas. E ele dizia: e o que eu amo a linha reta, a linha mais curta entre dois pontos, a linha criada pelo homem, porque na natureza não há essa linha reta, e a linha dos boulevards. E coitado, Niemeyer encontrou-se há 34 anos, ele tinha trabalhando com Le Corbusier, e eu sempre lhe perguntei: mas escuta, Niemeyer, como eram as relações de vocês? E ele mudava logo de assunto. E Oscar, quando queria mudar de assunto, ele falava de mulheres.
que foram a coisa mais importante da sua existência. Não, antes foi a justiça social, mas logo em seguida vinham as mulheres. E ele fez com Le Corbusier 2 edifícios, o das Nações Unidas e também a da Cultura, o Ministério da Cultura do Rio de Janeiro, onde também participaram Lúcio Costa, assim como Le Corbusier. Mas ele nunca esteve de acordo com essa visão do tipo suíça, mas até um pouco fascista, linear. E ele escreveu uma belíssima frase que, justamente entendendo Le Corbusier, ele dizia: o que eu amo não é linha reta, dura e inflexível, criada pelo homem. Dura e inflexível, criada pelo homem. O que eu amo é linha curva, livre e sensual. E diz também que é a linha que eu encontro nos rios, nas colinas do meu país, nas nuvens do meu país, nas ondas do mar e no corpo da mulher amada. E conclui dizendo: de curvas é feito o universo como um todo, o universo curvo de Einstein. Esta é a relação precisa entre a sociedade industrial, feita de linha reta irracional, e a linha curva, que é uma linha da flexibilidade, mas com um projeto, não sem projeto. Paul Valéry, ele diz: é necessário sermos leves como uma andorinha, e não como uma pluma. Significa sermos leves, flexíveis, mas com um projeto, com um modelo, e não como uma pluma que ela fica a favor das correntes. E como no Brasil vocês têm linha curva e andorinha, eu deixo vocês com essas palavras, agradeço a vocês e desejo a vocês muita felicidade.